Então, como que eu vou projetar circuitos dessas duas formas de soma de produtos e produto de somas? Soma de produtos e produtos de somas. Então, como eu comentei com vocês, nós vamos partir sempre da tabela verdade. A gente vai ter uma tabela verdade que nós vamos montar para projetar um circuito específico, e aí da tabela verdade nós vamos tirar a expressão, deixa eu marcar aqui, ó, a expressão na forma de produtos e somas, ou a expressão na forma de soma de produtos, e aí nós vamos desenhar o circuito a partir da expressão. Tá? Então vamos analisar o seguinte: toda tabela verdade, por exemplo, de duas variáveis, A e B, ela tem essa cara aqui, ó, um pouco diferente do que a gente viu, mas aqui vejam só. As combinações de A e B, 0 e 0, 0, 1, 1, 0 e 1, são sempre as mesmas, né? São as quatro combinações que geram os valores de entrada do circuito que vão gerar um resultado na saída. Esse resultado aqui, por enquanto, eu não conheço, né? Eu vou botar uma interrogação aqui. Eu não sei, estou tratando de uma forma genérica. Ele pode ser 0 ou pode ser 1, né? Esse aqui pode ser 0, 1, esse aqui pode ser 0, 1, esse aqui também, e esse aqui também pode ser 0, 1. Depende de que ele ser 0, 1. Depende do que a gente quer que o circuito faça, né? Para qual propósito ele foi construído. Nós vimos os exemplos, né, do circuito que liga a luz de alerta no painel do carro, por exemplo, a luz do cinto de segurança, então ele tem um propósito específico para funcionar. Então a gente preenche a tabela verdade, dadas as combinações das entradas para aquele propósito específico. Então isso a gente não sabe, mas isso aqui, que eu estou marcando, vou marcar de rosa aqui, ó, de magenta, essa combinação aqui das entradas, na forma de um produto, veja que tem o ponto aqui, é a combinação que vai gerar a saída que eu quero. Tá? Então, a ideia de projetar é o quê? Isso aqui que é muito importante. Ó. Se eu vou projetar um circuito para produto de somas, né, para soma de produtos, desculpa, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que usar essas saídas aqui, né, para quando eu tiver um resultado igual a 1. Né? Quando eu tenho resultado igual a 1, eu pego a saída correspondente para colocar lá no circuito que eu vou usar. Que é fazer o quê? Vamos voltar aqui, ó, lembrando. Eu sei que cada uma dessas ends aqui gerou um determinado 1 na tabela, então eu sei qual é a end que eu preciso para gerar aquele 1, o 1 que eu quero para fazer o circuito. Tá? Então eu vejo os resultados de 0 ou 1 que eu tenho na tabela, escolho os resultados iguais a 1, pego os produtos aqui e monto a minha expressão. A minha expressão vai ser nesse formato. Eu vou pegar o S0, S1, S2, S3 na forma desses produtos quando eles forem iguais a 1. Quando for 0, eu vou ignorar. Tá? Então, esse meu blá 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 aqui, eu vou partir para um exemplo. Aqui eu acho que fica mais fácil de ver. Deixa eu só botar um slide aqui para reforçar uma questão bem importante. Não confundam nunca, né? Aqui, ó, A e B barrado, né? A e B barrado, nós temos uma porta end, com 2 inversores na entrada aqui. Então, eu inverto A, inverto B e faço a end, com A e B barrado, que é uma NAND. Então, isso aqui são coisas diferentes e funcionam de uma forma diferente. Nós vimos os teoremas de De Morgan. A mesma coisa para três entradas também, a mesma situação. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, e aí esses slides têm vários exemplos que vocês podem olhar com mais calma. Imagine que eu tenha essa tabela verdade aqui. Exemplo 1, vou marcar aqui essa tabelinha, nossa, fiz um círculo. Essa tabelinha tradicional que a gente utiliza, né? Duas entradas A e B, e a saída S que tem esse comportamento. 0, 1, 0, 0. E eu só tenho esse único 1 aqui.
Se eu quero implementar o meu circuito usando soma de produtos, eu vou pegar essa porta AND, esse produto aqui que gera esse 1. Peraí, deixa eu marcar maior aqui, porque ele tapou a barra. Qual é esse produto aqui? Esse aqui é o A barrado e B, né? Esse é o produto. Então, o meu circuito S, ele tem entrada A e B, ele barra o A e usa uma porta AND e gera a saída S. Esse é o circuito que implementa essa tabela verdade. Por que eu tenho certeza que isso funciona? Porque qualquer outra combinação das entradas, né, vou marcar de verde, essa aqui ou essa aqui, vai gerar um zero na saída aqui. Né? Por exemplo, se eu colocar 0 no A e 0 no B aqui, eu gero 0 na saída por causa do B. Se eu colocar 1 no A, aqui ó, e aí independente do B, eu gero um 0 aqui e vou gerar o S igual a 0. Então eu tenho certeza que funciona. Então, entenderam a ideia? Eu vou pegar o 1 que eu tenho na tabela, ver qual é o produto, né, que é a combinação A barrado B igual a 1, ó, A barrado B igual a 1, né? E aí eu monto o circuito. Bom, o que acontece se a minha tabela... Ah, aqui está a resposta, tá no outro slide. O que acontece se a minha tabela tiver dois 1s, né? Por exemplo, esse primeiro 1, que era o de antes, e esse outro 1. Se eu tenho dois 1s, eu vou usar a lógica OR. Tá? Lógica OR para combinar os dois produtos. Quem que é o primeiro produto? Aquele que eu já tinha, A e B barrado, que é o que está desenhado aqui. Né? Então, deixa eu até desenhar de outra cor aqui, para ficar fácil de ver. Esse primeiro 1 é gerado por essa AND, né, que eu marquei em rosa. Esse outro 1 é gerado nessa outra AND aqui. Tá? E aí eu combino eles usando lógica OR. Então eu tenho o circuito que faz essa tabela verdade. Tá? Isso vale para tabelas de 3 variáveis, 4 variáveis, assim por diante. Vocês vão usar a mesma lógica. Qual é a lógica que está por trás? Todas as saídas aqui, esse 0, esse 7, eu tenho uma combinação das entradas ABC, né? Quando A for 0, B for 0 e C for 0, eu tenho essa combinação aqui, A barrado, B barrado e C barrado. A barrado, B barrado e C barrado. Quando todos forem 1, eu tenho todos diretos, ABC. E aí eu tenho várias outras combinações. Por exemplo, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, eu tenho A barrado, B, C. Tá? Então está bem descrito aqui nos slides para vocês acompanharem. Então a tabela é verdade com 3 variáveis. Nossa, já são 10 horas. 3 variáveis, como que fica? Nesse exemplo 3, eu tenho 3 variáveis ABC e eu quero combinar usando soma de produtos. Então eu vou pegar o 1 que eu tenho aqui, eu vou usar esse produto aqui, A, B, C barrado. Por que o C é barrado? Porque eu quero que saia 1 quando o C for 0 e o A e o B forem 1. Então eu tenho que usar esse produto aqui. Então meu circuito eletrônico é esse, tá? Que corresponde a essa saída S6 que eu chamei ali. No outro caso, se eu tenho dois 1s, vou marcar de verde aqui, esse e esse, também eu combino com lógica OR. Daí eu combino os dois aqui, né? Esse, deixa eu mostrar antes sem a marcação. Esse aqui, quando o A é 0, B é 1 e C é 1, eu tenho A barrado, B, C. Então, vou combinar esses dois circuitos, essas duas ANDs aqui, usando lógica OR. Daí eu monto esse circuito eletrônico aqui, projeto ele. Tá? Então, aqui são os exemplos para 3 variáveis de soma de produtos, para 4 variáveis, 5, 6. A partir disso, vocês usam a mesma ideia. Né? Só vão combinar, vão sempre combinar as entradas usando várias variáveis ali, as variáveis que vocês têm ali na tabela.